tá bom? Vamos à nossa primeira questão do ano de 2023, a banca FAUEL, e o concurso é para fiscal do PROCON da Prefeitura de Cambé, Paraná. O artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, discorre sobre o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação e relata em seus incisos o respectivo tempo que caducam. Assinale a alternativa que representa o respectivo tempo para caducarem o direito a reclamar. Então vamos lá. Alternativa A. 1. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. E 2. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. B. 1. 60 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos não duráveis. E 2. 120 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. C. 1. 15 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. E 2. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. D. 1. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. E 2. 90 dias, tratando-se de fornecimentos de serviços e de produtos duráveis. E letra E. 1. 120 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. E 2. 1 ano, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. A, B, C, D ou E. Certo? Vamos gerenciar aqui o nosso palpite, tá certo? Eu vou colocar só as letras, porque os enunciados já estão nas questões, tá? A, B, C, D e E. Um minutinho para você pensar e marcar. Valendo! Tempo esgotado. Nosso amigo Márcio chegou aqui no tempo de resposta da primeira questão, hein, Márcio? Deu tempo de você palpitar? Vamos ver aqui. Temos um palpite, certo? Alguém aqui palpitou, não vou dizer quem, né? Palpitou na letra D de dado, certo? Letra D, ela diz que o tempo para reclamar dos vícios é de 30 dias quando se trata de produtos não duráveis e 90 dias quando se trata de produtos duráveis. Será? Vamos ver? Isso! Muito bem! Valeu, Fábio! Acertou, hein? Eu não revelo porque às vezes as pessoas não gostam que eu revele, né? Se a pessoa quiser se revelar, evidentemente não tem problema, certo? Mas quando a pessoa não quer, aí eu também não vou falar, tá certo? Mas parabéns, acertou. Essa tava de graça, né, pessoal? Quem se lembra das aulas sobre garantia legal, se lembra, né? Eu fui em cima, certo? Eu fui lendo, aí tava lá, não tinha nenhum que começava com 30 dias, certo? A primeira que eu li, quando eu li 30 dias, eu já marquei ela e acertei, certo? Então, gente, vamos aqui passar só para a página dos comentários, só para a gente saber, certo? Artigo 26, certo? Do Código de Defesa do Consumidor é aquele que prevê os prazos para você reclamar
desses vícios que são de fácil constatação, tá certo? Os vícios de fácil constatação são diferentes dos vícios de natureza redibitória, os vícios ocultos, tá certo? Então, esses vícios, você vai ter um prazo de 30 dias quando se tratar de um produto não durável, tá? E de 90 dias quando se tratar de produto durável. Essa é a garantia que nós chamamos de garantia legal. Ou, em termos jurídicos, o prazo da decadência, certo? A gente chama essa questão de decoreba, porque é letra de lei, tá? Não tem nem muito o que dizer, certo? Sempre bom lembrar aqui um detalhe, né? Se houver uma garantia contratual, a garantia contratual ela vai ser aplicada caso ela seja mais vantajosa para o consumidor. Se ela for menos vantajosa, ela é totalmente nula de pleno direito, tá certo? Lembrar também que o prazo para reclamar, para fazer essa reclamação, tanto no caso dos produtos duráveis, quanto no caso dos produtos não duráveis, certo? Se inicia do recebimento do produto ou do término da execução do serviço. Tá certo? Muito bem, Fábio. Já saiu na frente aí, certo? Se você acertar, Fábio, pelo menos a metade, né? São 15 questões. Se você acertar 8 questões, certo? O seu rendimento está bom, porque geralmente o ponto de corte dos concursos públicos é a metade das provas, das questões, tá certo? Então você acertando pelo menos a metade, pelo menos 8, certo? Você está indo muito bem nos seus estudos, tá certo? Dúvidas, pessoal? Márcio, você foi meu aluno na disciplina de contratos, né? E eu lembro que você tinha algumas dúvidas na época sobre a questão dos vícios ocultos, dos vícios redibitórios, certo? A regra do vício redibitório no contrato do consumo, ela é mais simplificada do que no direito civil, certo? O vício redibitório, o prazo para reclamação do vício redibitório, da decadência do vício redibitório no direito do consumidor, ele se inicia quando o vício redibitório ele deixa, né, de ser oculto, né? Ele se torna aparente, tá certo? Então, quando o vício ele se torna aparente, né? Ou seja, quando é que ele vai se tornar aparente? Geralmente é quando o consumidor descobre, né? Ou então quando ele gera algum problema que torna o vício aparente, né? E aí inicia-se o prazo para você contar, certo? Essa garantia, vamos dizer assim, certo? É interessante isso porque a gente vai ver uma questão aí que, inclusive, eu achei ela um tanto quanto sagaz e até mal formulada, mas eu vou deixar para comentar quando tiver a hora lá da questão, tá certo? Vamos lá? Próxima questão. Nossa querida, amada, odiada, idolatrada FGV. Pessoal, só um detalhe. Se você está assistindo essa live, saiba que a FGV é a banca que faz a prova da OAB. Tá certo? Então, se você estuda para concurso e você foca nas questões da FGV, você está estudando também para a OAB. Tá? Vamos lá. Essa aqui foi um concurso para juiz leigo do TJ da Bahia, lá da terra do nosso querido Leleco. Certo? Vamos lá. Determinado laboratório farmacêutico produzia o remédio CDQQ para diabetes, com diversos e graves efeitos colaterais, todos devidamente descritos na bula. No entanto, como era sem dúvidas a melhor substância para controlar a glicemia dos pacientes, muitos médicos o recomendavam. Anos depois de sua inserção no mercado, sobreveio uma outra droga, esta fabricada pelo concorrente, que tinha o mesmo efeito sem qualquer efeito colateral, antes verificado pela aplicação do CDQQ. Nesse caso, é correto afirmar que o CDQQ A deve ser considerado desde seu lançamento um produto com periculosidade inerente e, por isso mesmo, tido como defeituoso, porque não atende à legítima expectativa de segurança dos consumidores.
B. Era considerado um produto com periculosidade inerente, mas não defeituoso, porque os riscos estavam descritos em bula. No entanto, com o surgimento de um novo produto melhor e que elimina os efeitos colaterais, passou a ser considerado defeituoso. C. Deve ser considerado desde seu lançamento um produto com periculosidade inerente, mas não defeituoso, porque os riscos estavam descritos em bula. Além disso, a introdução no mercado de um novo produto melhor e que elimina os efeitos colaterais não o transforma em defeituoso. D. Deve ser considerado desde seu lançamento um produto com periculosidade exagerada e, por isso mesmo, tido por defeituoso, porque não atende à legítima expectativa de segurança dos consumidores. E. Deve ser considerado desde seu lançamento um produto com periculosidade exagerada, mas não defeituoso, porque os riscos estavam descritos em bula. Além disso, a introdução no mercado de um novo produto melhor e que elimina os efeitos colaterais não o transforma em defeituoso. A, B, C, D ou E. Para a questão 2, vamos criar o palpite. Vamos lá, 1 minutinho, palpite na tela aí, valendo! Márcio, pode ser porque você talvez não tenha ponto de conhecimento suficiente. Esses pontinhos você precisa ir adquirindo à medida que vai assistindo às lives. Mas vamos lá, você volta na C, não é isso? Certo. Fábio, vou acabar dizendo, né, que teve um voto aqui. E são só vocês dois que estão participando, até onde eu sei. Fábio votou na D. Tá certo. Então, só recapitulando aqui. Márcio acha que a letra C deve ser considerado desde seu lançamento um produto com periculosidade inerente, mas não defeituoso, porque os riscos estavam descritos em bula. Além disso, a introdução no mercado de um novo produto melhor, que elimina os efeitos colaterais, não o transforma em defeituoso, certo? E Fábio achou que a letra D deve ser considerado desde o lançamento um produto com periculosidade exagerada e por isso mesmo tido por defeituoso, porque não atende à legítima expectativa de segurança dos consumidores, tá? Então, ou um dos dois acertou, ou um dos dois errou, evidentemente, né? Se um dos dois acertou, o outro vai ter errado, certo? Ou os dois erraram, certo? Vamos ver? Letra C, tá, pessoal? Letra C. E aqui eu vou explicar o porquê, tá certo? Gente, existe uma regra que a gente precisa entender, certo? Quando um produto, certo, que é lançado no mercado, ele é de melhor qualidade, isso não torna o produto de pior qualidade como defeituoso, tá certo? Isso aí é uma regra que é inerente, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, no parágrafo 2º do artigo 12, certo? Da mesma forma, o serviço, ele também tem uma regra parecida, tá certo? A adoção de novas técnicas de execução do serviço não torna as técnicas anteriores como defeituosas, tá certo?
E aí a gente precisa responder essa questão com muita calma, tá? Olha bem, presta bem atenção nas informações, porque a FGV adora colocar uns detalhezinhos aí para você se confundir, tá certo? Por isso que tanta gente detesta tanto a FGV, certo? Ó, ele diz o seguinte, que ele tinha graves efeitos colaterais, certo? Então isso aqui é um risco inerente do produto, tá certo? Esses riscos colaterais estavam todos descritos na bula. Então, a informação do produto ela foi prestada devidamente, tá certo? Todo mundo sabe que medicamento ele precisa ter todos os efeitos colaterais descritos na bula, tá certo? Isso aí é uma informação que é inerente, todo mundo já sabe disso, tá certo? Agora, veja que a questão ela coloca aqui, ó, sem dúvidas, ou seja, não existe discussão, era a melhor substância para controlar a glicemia nos pacientes, certo? Então, apesar do risco inerente, certo? Era um produto que funcionava, tá certo? Então, só nisso a gente já começa a deduzir que não existe um defeito, tá certo? Então, nesse caso, voltando aqui para as outras opções, a gente não pode dizer que era um produto defeituoso desde o lançamento. A gente já eliminaria aqui de cara a letra A, que fala desde o lançamento, certo? Aqui na letra C, ele fala que o risco é desde o lançamento, tudo bem, certo? Agora, defeituoso desde o lançamento, não, porque ele. Qual era a finalidade dele? Controlar a glicemia. Isso ele fazia, apesar dos efeitos colaterais, certo? E aí ele dizia que depois veio uma outra droga que não tinha os efeitos colaterais, certo? E que controlava a glicemia com a mesma eficácia, tá? Ou seja, isso aqui é o quê? Um medicamento, tá certo? Que tem uma qualidade melhor, certo? É que nem a história dos remédios para alergia que não dão sono, tá certo? É um medicamento que tem um efeito colateral bem menos grave, certo? E que pode ser utilizado tranquilamente, certo? Então, nesse caso aqui, certo? Aplica-se a regra do parágrafo 2º do artigo 12, tá certo? Então, o fato de a gente colocar no mercado um produto com uma qualidade melhor não faz com que o produto com a qualidade pior ele se torne defeituoso, tá certo? Isso é importante. Lembrem-se que o defeito, caso se trate de um risco inerente do produto, ele não é considerado defeito, tá certo? Por exemplo, uma faca, ela não é defeituosa porque ela potencialmente pode cortar um dedo fora da pessoa. Tá entendendo? É um risco inerente do produto, tá certo? Quando você usa a faca, se espera que ela possa cortar, certo? Então você precisa usar com cautela, tá certo? Quando você usa vamos, sei lá, um rojão, né? Uns fogos de artifício do São João, certo? Há o risco inerente de você se queimar, tá certo? Quando você consome cigarro, há o risco inerente de você desenvolver um problema pulmonar, sobretudo se você já tem predisposição, certo? Então, quando o risco ele é esperado, ele não é considerado um defeito, tá certo? Lembrem-se dessa regra. E o fato de haver um produto de melhor qualidade que não oferece aquele risco não torna o outro produto defeituoso, porque o risco ele será sempre inerente ao produto, tá bom? Se você não acertou essa questão, não fique triste, certo? Às vezes a gente precisa errar para aprender, tá certo? Então, se você errou, detecte o que foi que fez você errar, tá certo? É sempre como quando eu vou responder essas questões, quando eu vou colocar essas questões aqui, primeiro eu tento resolver. As que eu acerto, beleza. As que eu erro ou as que eu chuto, certo? Eu vou me perguntar por que que eu errei. O que foi que fez eu errar? Foi falta de atenção? O que é que me confundiu na questão, certo?
Porque é importante a gente conhecer onde está a nossa deficiência e trabalhar em cima dela. É assim que a gente melhora, certo? Então não se sintam diminuídos porque erraram, tá certo? Detecte o que foi que fez você errar, tá certo? E tente trabalhar em cima disso, tá bom? Dúvidas? Deixa eu ver aqui o chat. Vamos lá. Questão 3, famoso VOF da CESP. 2023, concurso para procurador do Estado substituto da PGE de Roraima, é? RR? Eu acho que é Roraima. Mas enfim. Julgue o item seguinte com base no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais no âmbito da relação de consumo é, em regra, subjetiva. Certo ou errado? Vamos para o palpite. Questão 3. 1 minuto, valendo. Ok. Eita, um voto para certo e um voto para errado. O negócio aqui tá concorrido, hein? E aí, gente, vocês estão lembrados dessa história de responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva? Então, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, em regra, é subjetiva? Será? Quem dos dois será que acertou? Vamos ver? Tá certo! Olha aí, ó. Quem votou em certo, acertou, levou essa aí, ó. Ganhou pontinhos. Certo, pessoal? Gente, a gente precisa lembrar, tá? Profissional liberal, tá? Nas relações de consumo, ele tem responsabilidade subjetiva, tá certo? Isso aí tá escrito no parágrafo 4º do artigo 14, tá certo? O que é uma exceção bem velada do Código de Defesa do Consumidor, porque geralmente a responsabilidade nas relações de consumo para o fornecedor é objetiva, ou seja, é aquela responsabilidade que não se preocupa em averiguar quem tem culpa, certo? Então o fornecedor geralmente ele responde independentemente de culpa, tá certo? Só que o profissional liberal, esse aí, geralmente a responsabilidade dele é subjetiva, tá certo? Isso aí tá lá claramente no parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Toma cuidado. Inclusive ontem a gente viu, certo, algumas situações em que o profissional liberal ele também responde objetivamente, tá certo? Então nós temos a exceção, né? O profissional liberal é a exceção da regra da responsabilidade objetiva, certo? E existe também exceção da exceção, que é quando o profissional liberal também responde de forma objetiva, tá certo?
Dúvidas? Celso Russomano, né? Mas pior que é. Pior que é. Aquele cara, eu sempre achei ele muito arrogante nas abordagens dele. Mas eu tenho que confessar que ele tem razão, certo? Ele tem razão nos pontos dele, certo? Os pontos abordados por ele, ele realmente tá certo. Só que ele é arrogante, né? Às vezes com arrogância a gente perde um pouco a razão, né? Venhamos e convenhamos. O cara chegar num caixa, né? E dizer, não, eu quero comprar, eu não quero 6 rolos de papel higiênico, eu só quero 2, né? E exigir do caixa de tirar, eu acho aquilo um exagero, certo? Ele tá certo? Ele tá certo. Mas pra que você fazer uma confusão por causa disso? Tá entendendo? Tem certas coisas que não me passa, sabe? Mas vamos lá. Questão 4, outra da estilo CESP, né? Mas da a banca que é a Quadrix. Presta atenção, viu, Fábio? Essa aqui é de analista de atividade de defesa do consumidor da área de administração, certo? Para o PROCON do Distrito Federal. De acordo com as disposições da Lei 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor, caso vocês não saibam, julgue o item. O produto é qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, material ou imaterial, certo ou errado? Vamos lá. Para a questão 4, palpite. Um minutinho. Valendo. Tempo esgotado. Márcio já tem aqui uma dúvida. O que seria um produto imaterial? Vamos já responder, certo? Duas pessoas aqui votaram dizendo que é certo. Márcio acho que não conseguiu votar, acha que está errado, né? Vamos lá, vamos ver. Está correto. Bens e materiais também são considerados produtos por definição legal, certo? O que seria um bem imaterial, certo? Gente, um bem imaterial pode ser um direito, certo? Um bem imaterial pode ser um direito. Por exemplo, Márcio, você vai lá numa concessionária e contrata um consórcio, certo? Aí esse consórcio, ele vai dar a você um bem ou ele vai dar o quê? Uma carta de crédito, certo? A carta de crédito, ela é simbolizada por um documento no papel. Mas verdadeiramente aquilo ali é só uma representação, tá certo? A carta de crédito, na realidade, ela é um bem imaterial. Tá entendendo? Aquele papel é somente uma representação, uma comprovação de que você tem o direito à carta de crédito. Entendeu? Ficou claro, pessoal, isso aí, essa questão do bem imaterial? Entendeu, Márcio?
Então vamos para a próxima. A última desse bloco. A banca Quadrix, mesmo concurso, viu, Fábio? Sim, o papel. Aí quando eu falo da carta de crédito, eu estou me referindo agora especificamente ao papel. Tá certo? Aquele papelzinho que diz que você tem direito à carta de crédito, tá? Que muita gente considera aquilo ali como bem. O papel não é o bem. Aquilo ali é só a prova de que você tem um bem material, certo? A gente tem que tomar cuidado com essa questão. Por quê? Porque o bem imaterial, ele não pode ser tocado, certo? Mas você precisa comprovar que você possui aquele bem, certo? Os bens imateriais, geralmente, eles são direitos, tá certo? Como é que você comprova que você tem o direito? Geralmente você tem o quê? Uma documentação. Você tá entendendo? Agora, como é que a pessoa comprova a existência do bem imaterial? Esse bem tem que estar documentado. O documento, ele nada mais é, certo? Do que a prova da existência daquele bem imaterial, certo? Ele não é o bem propriamente dito. Você entendeu? O bem imaterial, a carta, o documento do bem imaterial, ele não é o bem propriamente dito. Ele é só um documento que atesta a existência daquele bem. Porque eu preciso ter uma prova, certo? De alguma forma que aquele bem existe. Entendeu? Se eu não tiver a prova, aí fica complicado. Tanto o né? Que se eventualmente você perde a carta, certo? Acredito eu, você tem direito de pedir uma segunda via. Certo? Alguns já trabalham com a carta eletrônica, né? Virtual. Você recebe, né? Pronto, o próprio alvará da justiça. Certo? Hoje em dia os juízes estão fazendo assim. Eles pedem o alvará, certo? E aquilo ali é um bem. É um bem o quê? Imaterial. Que o alvará vai dar para você a possibilidade de sacar um dinheiro numa conta judicial. Só que sem o alvará eu não consigo sacar. Tá entendendo? Aí o alvará é o bem? Não. O alvará é o documento que atesta a existência do bem. Tá entendendo? E se eu perder o alvará, peço outro. Imprimo outro. Tá entendendo? Eu não vou perder meu direito porque eu perdi o bem. Essa é a diferença. Entendeu? Ficou claro, pessoal? Essa questão do bem material? Vamos lá. De acordo com as disposições do CDC, julgue o item. O desconhecimento do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e dos serviços exime-o de qualquer responsabilidade. Certo ou errado? Vamos lá. Questão 5. Certo, errado. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado. Eita, alguém aqui apostou alto, viu? 4 pessoas. Teve gente que apostou 200 pontos de conhecimento. Das 4 disseram que tá errado. Será?
Tá errado! Muito bem. Gente, só para quem não tá acostumado, né, com o palavreado, né? Eximir, essa palavra aqui, ó, significa isentar, exonerar, perdoar, certo? Justificar, tá certo? Então, eximir significa isso, certo? Sabendo desse significado, vamos trocar por um sinônimo. O desconhecimento do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos e dos serviços exonera-o de qualquer responsabilidade. Ou seja, se ele não sabia do vício, ele não tem responsabilidade. É verdade isso? Não, de forma nenhuma. Valeu, Joyce, obrigado pelos bits. Sim, um SH dela, para vocês irem lá conhecer o canal da Joy Black. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Temos 8 espectadores. Pessoal, com quem eu não estou interagindo, tá certo? Aqui a gente não sabe, o streamer não sabe quem são as pessoas que estão assistindo a live, a menos que as pessoas falem no chat, certo? Então, assim, se eu não estou interagindo com você, é porque eu realmente não sei quem você é, certo? Então, para você participar é interessante, tá? Você falar no chat, fazer perguntas, tá certo? Porque senão eu não sei nem se você está prestando atenção, se quem é você que está assistindo a live, tá certo? Mas de toda forma, bem-vindo ou bem-vinda, certo? Quem quer que você seja, tá bom? Então, gente, tá errado, certo? O fato do fornecedor ele conhecer ou ele desconhecer do vício é irrelevante, tá? Para impor uma responsabilidade, seja ela na forma objetiva ou na forma subjetiva, tá certo? Quando ele conhece, aí é pior, porque não temos só o elemento da culpa, nós temos o elemento do dolo, certo? Então imagine aí, se o cara conhecia o defeito e mesmo assim fez por onde comercializar o produto, certo? Ou então fez por onde executar o serviço, aí é bem pior. Mas não significa dizer que o fato dele desconhecer exime ele de responsabilidade, certo? Então, estão aqui os nossos comentários, tá certo? Vamos começando pela questão de número 6, certo? Analista de atividade de defesa do consumidor na área de administração do Procon do Distrito Federal, certo? Mais uma de VOF, certo? No caso de fornecimento de produtos in natura, o fornecedor imediato será responsável perante o consumidor, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Certo ou errado? Vamos lá. Cadê? Palpite. Um minutinho na tela. Valendo! Ok, tempo esgotado. Ficou em dúvida, Fábio? Não se preocupa. Vamos trabalhar bem muito essa questão, viu? 3 pessoas votaram em errado, ninguém votou no certo. Primeiro, vamos revelar aqui a resposta, depois vamos
trabalhar e falar sobre ela, tá? Tá certo. Gente, o que é esse produto in natura, certo? Produto in natura é aquele produto, certo? Que você adquire geralmente como matéria-prima, tá? Toda vez que você pensar no produto in natura, você se lembra lá do Mundo Verde, né? Aquelas banquinhas lá que você coloca os chás, você coloca os temperos, as coisas, aquilo tudo é produto in natura, certo? Produto in natura é aquele produto que não é industrializado, tá certo? Esses produtos, certo? Geralmente o vendedor, ou o que ele chama aqui de fornecedor imediato, tá, pessoal? Ó, bota na cabeça uma coisa. Fornecedor imediato, comerciante e vendedor para o Código de Defesa do Consumidor é tudo a mesma coisa, tá certo? Então esses três é tudo a mesma coisa, certo? Fábio, nem sempre é livre de conservantes, tá? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, certo? Por exemplo, ele pode ter um conservante, certo? Geralmente são produtos a granel, certo? Que você pede em quantidade, que você mede, tá certo? Então, esses produtos a gente viu de acordo com a regra do artigo 13, certo? Que vai falar o quê? Vai falar as situações em que o vendedor ele vai ter responsabilidade subjetiva, certo? Ele só não vai responder subjetivamente em 3 hipóteses, certo? Uma delas é quando você não puder identificar quem foi o produtor, o construtor, o importador, o fornecedor, enfim, certo? O vendedor ele responde subjetivamente, a não ser que você não consiga identificar, certo? Os outros fornecedores, tá certo? Aí ele responde objetivamente. O que essa questão fez? A questão, ela simplesmente inverteu a redação que estava no artigo 13, certo? Ele colocou assim, ó: o fornecedor será responsável perante o consumidor, exceto quando identificado claramente o seu produtor. É só uma inversão de redação, certo? Então, quando eu souber quem é o produtor, certo? Eu não posso responsabilizar objetivamente o fornecedor imediato, que é o vendedor. Tá certo? O código, ele fala 3 hipóteses da responsabilidade objetiva do vendedor. Primeiro, quando eu não souber quem é o fornecedor, certo? O produtor. Segundo, quando eu tiver dúvidas de quem é o produtor, certo? Como assim dúvida? Qual a diferença entre duvidar e não saber? É simples, certo? Mais ou menos, Fábio, presta atenção. Imagine, Fábio, que você tem uma loja semelhante a essa da Mundo Verde, sei lá, essas lojas que vendem produtos a granel, certo? E imagine, Fábio, que você, para poder manter um determinado produto, certo? Você tem vários fornecedores daquele mesmo produto. Sei lá, você vende chá verde, a erva do chá verde, certo? E para não faltar no seu estoque, certo? Você tem 3 fornecedores de erva do chá verde, certo? De forma que ele fornece o produto para você e você coloca lá no seu recipiente a granel e vende, certo? Você sabe quem são os fornecedores que fornecem para você. E você sabe, tá certo? Que aquele produto que você vende, ele será de um dos fornecedores com quem você tem contato. Mas você nem sempre vai saber de quem é. Porque quando você repõe, você não se preocupa com a marca, você só repõe o produto e pronto. Tá certo? Então nem você sabe dizer se aquilo que está lá no recipiente para o pessoal colocar, certo? É do fornecedor A, B ou C. Tá certo? Então você consegue identificar quem são os fornecedores com quem você trabalha. Mas você não sabe dizer se naquela hora aquele produto que a pessoa está levando para casa, de qual fornecedor é.
De repente pode ser de 2 ou 3 diferentes. Tá entendendo? Então, quando for uma situação dessa, quando você tiver dúvida sobre qual é o fornecedor, a responsabilidade é objetiva do vendedor, tá? Quando você não souber de jeito nenhum, não der para identificar, também é do vendedor. E quando você souber quem é o vendedor, certo? Ou seja, você sabe quem é o vendedor, você sabe quem é você sabe quem é o produtor, você sabe que o cliente levou daquele produtor, mas você, Fábio, não colocou o produto, certo? Da forma correta que era para colocar. De forma que ele acabou perecendo e o cliente comprou o produto perecido na sua loja. Então, se isso aconteceu, mesmo que você saiba identificar o fornecedor, você responde objetivamente. Essas são as 3 hipóteses em que o vendedor, ou como a questão aí chamou, o fornecedor imediato, certo? Ele vai responder objetivamente. Tá certo? Entendido, pessoal? Então, resumindo, o fornecedor imediato, ele vai responder objetivamente em 3 hipóteses. Quando não se sabe quem é o fornecedor imediato, certo? Ou produtor. Quando se souber, se tiver uma ideia de quem é o produtor, mas não souber exatamente se aquele produto foi produzido por ele ou por outro, ou mesmo quando se sabe, quando o vendedor ele não conserva de forma adequada o produto. Tá bom? Dúvidas aqui? Seja bem-vinda, Rai. Vamos para a próxima. O ano 2023, a banca é o IBAD, concurso para juiz leigo, TJ do Espírito Santo, certo? Nos termos do CDC, é correto afirmar que A. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, com exceção dos entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. B. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. C. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, independentemente de remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. D. Bem imaterial não pode ser considerado produto. E consumidor é somente a pessoa física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A, B, C, D ou E. Questão 7. Um minutinho, valendo.
B e C. Essa questão é capciosa, viu? Terminou o tempo já, por isso que eu estou comentando. E realmente ela aqui dividiu algumas opiniões. A maioria do pessoal foi na letra C, mas nós tivemos uma pessoa que foi na letra B. E aí? Letra B. Acerta. Eu acertei! Uhul! Joyce acertou. Gente, eu gosto dessa questão porque a gente volta, né, e sai procurando os erros, né? Vamos lá. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, com exceção dos entes despersonalizados? Não, certo? Entes despersonalizados também podem ser considerados fornecedores de serviços e de produtos, tá? Então, essa exceção aqui foi o que detonou tudo, certo? A letra B a gente viu que é a correta. Pessoa física e também pessoa jurídica pode ser considerado consumidor, tá certo? Física e jurídica é considerado consumidor. Essa aqui era a mais simples, certo? Essa é aquela questão que a banca ela coloca a correta com aparência de falsa, né? E uma falsa com aparência de correta, que geralmente aqui nesse caso foi a letra C. Olha só, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, independentemente de remuneração. Gente, o consumidor ele paga pelo serviço. Então o serviço é remunerado. Né não? Então se o serviço é remunerado, independentemente de remuneração, está errado. O serviço não é voluntário. Serviço voluntário, inclusive, nem é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Então, essa parte de independentemente de remuneração, tá errado. Tá? O serviço é remunerado, sim, senhor. Certo? O resto tá certo. Ok? Letra D. Bem imaterial não pode ser considerado produto? A gente viu que pode. Certo? Bem imaterial pode ser produto, sim. Certo? Letra E. Consumidor é somente pessoa física? Pronto, já errou aqui. Pessoa jurídica também pode ser consumidora, desde que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço, certo? Por exemplo, suponha aí que você está montando uma loja, tá? E essa loja, ela tem um contrato de prestação de serviço com uma prestadora de serviço de internet, certo? A loja é a destinatária final. Vai usar o serviço de internet justamente para exercer sua atividade, certo? Então a loja, mesmo sendo seja ela pessoa física, pessoa jurídica, certo? Ela é a destinatária final do serviço de internet que ela contrata para exercer o seu labor lá. Portanto, se trata de um consumidor também, tá certo? Então tá aí, ó. Eu também fiquei com essa dúvida, viu, Fábio? A minha dúvida foi justamente dessa questão da independência de remuneração, certo? Mas aí a gente lembrou que um serviço, quando ele não é remunerado, ele é voluntário. E serviço voluntário, nem ele é regido pela CLT, porque ele não tem caráter trabalhista, e nem ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque não é prestação de serviço. Tá certo? Tá aqui os comentários, dúvidas? Vamos para a próxima? Olha aí, Rai. Rai já estava aqui, mas não falou. Aí por mim só apareceu agora. Certo? Não fique triste, Fábio. Use essa lição que você aprendeu para não errar mais. Certo? A gente está estudando aqui, a gente está aprendendo. Certo?
2023, banca FGV favorita do coraçãozinho negro de RAI. Negro não, né? A gente tem que evitar usar essa expressão. Do coraçãozinho nefasto de RAI, certo? É para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Inocência, olha os nomes, velho, pelo amor de Deus. Inocência, né, que é um outro nome pelo qual a gente chama RAI, né? Adquiriu um automóvel novo na concessionária Parnaíba. O automóvel contém como item de segurança os freios antitravamento, ou ABS. Tais freios têm como principal objetivo evitar o travamento das rodas em frenagens bruscas, prevenindo acidente e proporcionando segurança ao motorista quando acionado. Após 9 meses de uso e ainda dentro do prazo de garantia contratual, o automóvel sofreu uma colisão traseira provocada por outro veículo, tendo Inocência sofrido lesões leves. Sustentando que os freios ABS são defeituosos e foram incapazes de obstar a colisão, a consumidora ajuizou a ação em face do fabricante e da concessionária, pedindo o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Inocência requereu que a inversão do ônus da prova fosse concedida contra o fabricante, o que foi indeferido pelo juiz. O laudo pericial anexado aos autos comprovou que a condutora acionou os freios com êxito para evitar o atropelamento de um transeunte, mas o veículo traseiro não foi capaz de frear a tempo de impedir a colisão. Com base na narrativa e à luz da Lei 8.078 de 90, é correto afirmar que: letra A. Independentemente da colisão ter sido dianteira ou traseira, o produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera. Logo, deve ser julgado procedente o pedido da consumidora. B. Tanto o fabricante dos freios quanto a concessionária de veículos são solidariamente responsáveis, independentemente de culpa, perante inocência pelos produtos postos em circulação. C. A ação indenizatória não poderia ter sido proposta em face do fabricante, pois quem responde por eventual defeito do freio ABS é a concessionária, na condição de vendedora do veículo. D. O juiz não poderia ter negado o pedido de inversão do ônus da prova contra o fabricante, por ser um direito básico em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora. E. Os freios ABS não podem ser considerados defeituosos, pois Inocência conseguiu evitar o atropelamento, e a prova técnica comprovou que a lesão sofrida por ela decorre de colisão traseira com seu automóvel. Essa é capciosa e meia. A, B, C, D ou E. Questão 8. Chega. Deu uma travada aqui. Foi. 1 minuto na tela, valendo! Tempo esgotado. Muito bem.
Também aqui dividiu, gente, tá quase empatado. 2 pessoas votaram na letra A e 3 pessoas votaram na letra E. Será? Vamos ver aqui. Letra E. Letra E. Pessoal, antes de mais nada, a gente precisa entender o caso concreto. Isso aqui é uma questão, viu, Márcio? Que é a cara da OAB, certo? E caiu para concurso de juiz substituto, certo? Mas ela é a cara da OAB, certo? Vamos lá. Inocência adquiriu um automóvel na concessionária Parnaíba. Beleza. O automóvel tem um item de quê? Freio ABS. Beleza. Certo? Aí aqui a questão explica para que serve o freio ABS. Ok. Certo? Depois de 9 meses de uso, ainda dentro do prazo de garantia. Beleza. O automóvel ele teve o quê? Uma colisão traseira no veículo. Gente, colisão traseira, certo? Significa dizer que, na grande maioria das vezes, o carro de trás foi quem causou. Tá certo? Então, pessoal, se o carro de trás quem causou, significa dizer o quê? Que a colisão ela foi causada por terceiro. Eu pergunto a vocês, vocês não acharam estranho, não? O freio, a inocência, a personagem aí da questão, certo? Ela quis sugerir que o freio era para ter evitado a colisão traseira. Vocês não imaginaram a cena, não? A bizarrice da cena? Já pensou? Certo? Aí veja bem, como se não bastasse, né? Ela veio com essa história de inversão do ônus da prova contra o fabricante. Beleza, foi indeferido, contestável, ok, né? Mas existe essa regra de inversão do ônus, só que ela não é uma regra absoluta, tá? Aí o laudo pericial ele falou o quê? A autora acionou os freios com êxito, ou seja, para evitar o quê? Um atropelamento de um transeunte, e ela evitou. Quer dizer o quê? Os freios funcionaram, que o transeunte não foi atropelado, certo? Aqui a perícia falou, deu ganho de causa para ela? Provavelmente, mas a questão propositalmente omitiu esse detalhe. Tá certo? Então, gente, se os freios funcionaram, eles não podem ser considerados defeituosos. Certo? O que é que aconteceu com relação à colisão? A colisão ela foi causada por terceiro. Então, o terceiro, o cara que bateu nela, é quem tem a responsabilidade pelos danos causados e não o fabricante do freio. Tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos duas excludentes de ilicitude. Excludentes de responsabilidade, perdão. Certo? Primeiro, o produto ele não apresenta o quê? Defeito. Se não apresenta defeito, não há que responsabilizar a concessionária. A perícia demonstrou que o freio funcionou corretamente. Certo? E segundo, o freio causou, né, o que causou a colisão foi a batida na traseira, que o freio não tinha como evitar. Seria impossível o freio evitar essa batida na traseira. O que causou a batida na traseira foi um terceiro, desatento. Tá certo? Então a letra E, ela é a correta. Certo? Por que as outras estão incorretas? Vamos trabalhar. Independentemente da colisão ter sido dianteira ou traseira, não. Se a colisão ela tivesse sido dianteira, talvez, né? Agora traseira não depende dela. É impossível o freio evitar uma colisão traseira. Certo? Quem tem a responsabilidade pelo que está à sua frente é o condutor. Certo?
o próprio condutor. Tá entendendo? E não o fabricante do freio. Então o produto não pode ser considerado defeituoso não por causa disso. Certo? Ele se espera o quê? Evitar a colisão dianteira, não traseira. Tá certo? Então essa letra A é absurda. Tá certo? Letra B, tanto o fabricante de freios quanto a concessionária são responsáveis de veículos são solidariamente responsáveis, independentemente de culpa, certo? Até aqui tudo bem, é uma regra inerente, certo? Mas aí se você contextualizar com o caso, tá errado, certo? Por quê? Porque o freio funcionou corretamente. Certo? Se o freio funcionou corretamente, nesse caso eles não podem ser responsabilizados. Certo? O freio ele evitou uma colisão frontal. Ele não tem como o freio evitar uma colisão traseira. Certo? Evidentemente, Márcio, se eu fosse o juiz, eu condenaria por litigância de má-fé, porque chega a ser absurdo. Certo? Aí a letra C. A ação indenizatória não poderia ter sido proposta em face do fabricante. Como assim? Para o consumidor, ela poderia. Ok, inocência não tem razão, mas ela tem o direito de peticionar. Certo? E evidentemente ela seria julgada improcedente. Certo? O juiz não poderia ter negado o pedido de inversão do ônus da prova? Poderia. O juiz, ao analisar a situação, certo? E ver que a situação chegava às raias do absurdo, ele poderia e deveria ter negado a inversão do ônus. Tá certo? Então, fica aí somente a letra E. Comentários? Dúvidas? Vamos para a próxima? VUF, fiscal do CRO. É outra que você pode fazer, viu, Fábio? No que diz respeito ao CDC, julgue. Os bens imóveis ou imateriais não são considerados produtos para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo ou tá errado? Essa aí tá tão fácil. Vamos lá. Questão 9. Isso é questão de concurso, viu, gente? Certo? Errado. Fácil desse jeito. Valendo. Tempo esgotado. Gente, não é surpresa nenhuma que isso aqui tá errado, né? E surpreendendo 0 pessoas, ninguém votou no certo. Muito bem. Você até pode ter dúvidas com relação aos bens imateriais, né? Quer dizer, não depois de ouvir os comentários que a gente fez sobre as questões anteriores. Agora, gente, bem imóvel não ser considerado produto é ridículo, certo? Então isso aqui está errado, tá? E eu nem vou comentar muito sobre essa questão. Essa era uma questão besta, certo? Essa era uma questão que a banca colocou para ninguém errar, tá? Bens móveis, imóveis, materiais e imateriais podem ser considerados produtos, sim, senhor. Tá bom? Tá aí, ó. Artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, para quem quiser ler a letra da lei, o que é interessante, viu, pessoal? Ler a letra da lei para você se acostumar com a redação e não errar mais questões bestas
numa prova como essa. Tá bom? Próxima. A última desse bloco, ano 2022, VUNESP para juiz leigo do TJ do Rio de Janeiro. Nair comprou uma televisão. Ao chegar em casa, ligou-a na tomada, mas o produto não funcionou de maneira nenhuma. Nesse caso, é correto afirmar que Nair terá o prazo de A. Decadência de 30 dias para reclamar do vício para o fornecedor. B. Decadência de 90 dias para reclamar do defeito para o fornecedor. C. Decadência de 90 dias para reclamar do vício para o fornecedor. D. Prescrição de 90 dias para reclamar do defeito ao fornecedor. E. Prescrição de 5 anos para reclamar do defeito ao fornecedor. A, B, C, D ou E. Questão 10. Essa tá fácil também. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado. Letra A. 2 pessoas foram na letra A. Decadência de 30 dias para reclamar do vício ao fornecedor. Será que é esse mesmo, gente? Será? É a letra C, minha gente, minha gente. Quem é que tá na letra A? Gente, televisão é um produto... Hã? Televisão é um produto durável ou não durável? Televisão é produto durável ou não durável? Me respondam aí. Durável, né? Se televisão é produto durável, o prazo é 30 ou 90 dias? Tem isso aí também, viu? Produto durável, pessoal, é de 90 dias. Cuidado, certo? O não durável é que é de 30 dias, certo? O não durável é de 30 dias. Agora, preste atenção que também tem um detalhe. Isso aqui é um vício ou um defeito? Essa situação aqui que a questão colocou, é um vício ou um defeito? A televisão não está ligando de jeito nenhum. Aí isso aí é um vício ou um defeito? Defeito? Vamos lá. A definição de defeito qual é? É um problema no produto que gera risco ao consumidor. É um vício. Viu, Márcio? É um vício, tá? Defeito é quando gera risco ao consumidor, tá certo? Então tem que se ligar nisso aí, tá certo? 5 anos realmente é o prazo da prescrição. Então aqui tem uma pegadinha na letra E, viu? Aqui tem uma pegadinha na letra E. Prescrição de até 5 anos, beleza. Para reclamar do defeito, não é defeito, é vício. Ao fornecedor? Não. A prescrição é para eu reclamar ao poder judiciário. Então, Márcio, não é vício oculto. É um vício de fácil constatação.
certo? Porque a diferença entre vício e defeito é que o defeito ele gera risco para o consumidor e o vício não gera. Qual é o risco que essa mulher está passando porque a televisão dela não liga? Nenhum. Entendeu? Agora, se ela estivesse dando choque, aí seria um defeito. Tá entendendo? Se ela explodisse, seria um defeito, né? Porque a explosão ela pode se machucar, causar um dano, certo? Seria um defeito. Se ela só não liga, é um vício. Entendeu? Então, gente, decadência é a famosa garantia, né? É o prazo da garantia que a gente chama de decadência, né? De 30 dias, não. 30 dias seria se fosse um produto não durável, certo? Decadência de 90 dias para reclamar do defeito, não. É um vício, certo? Decadência de 90 dias para reclamar do vício, ok. Prescrição de 90 dias para reclamar do defeito, não é um defeito, é um vício. E você não reclama prazo prescricional ao fornecedor, certo? Prescrição de 90 dias não existe. Prescrição é de 5 anos. E você não reclama ao fornecedor, você reclama na justiça. Tá certo? Então, essa letra E está errada, primeiro porque ela apontou que é um defeito, segundo que apontou que você tem que reclamar para o fornecedor. Tá certo? Prescrição se reclama na justiça. Tá bom? Cuidado com as pegadinhas, tá, pessoal? Recomendo, certo? Ver a diferença entre prescrição, decadência, vício e defeito e os prazos da decadência. Tá bom? Que é o prazo da garantia. Garantia legal. Pessoal, questão de número 11, o ano 2022, a banca VUNESP, o concurso para juiz leigo do TJRJ. Você sabia que você é capaz, pessoal, de responder essas questões de concurso de juiz, que é tido um concurso dificílimo? Quantos concursos de juiz já não saíram com a taxa de aprovados em 0? Vocês sabiam disso? Já teve concurso de juiz em que ninguém passou, certo? Vamos ver aqui. Olha só, concurso importante, juiz leigo, acerca do conceito de serviços abarcados pelo Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que A. Os serviços de crédito não são passíveis de serem relacionados a uma relação de consumo. B de bola, os serviços de natureza bancária são regidos por legislação específica e não são cobertos pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. C. Se exclui da lista de serviços por eles tutelados os de natureza trabalhista. D. Quaisquer serviços gratuitos não são abarcados pelo CDC. E. Serão assim considerados apenas quando efetivamente remunerados. A, B, C, D ou E. Tem pegadinha nessa questão, hein? Preste atenção. Vamos criar o palpite para você responder. Questão 11. A, B, C, D e E. Um minutinho. Vai no chat e valendo! Aposta lá, Lene. Lá no palpite. Em cima lá no chat, na parte de cima do chat. Aposta seus pontos lá. Tempo esgotado. Será que era a letra E? Apostou errado? Será? Oi, cuidado, viu, Fábio? Às vezes a gente aposta errado e acerta, viu? É um erro que sai um acerto. Muito bem, vamos lá. Tivemos uma aposta na letra A e tivemos 3 na letra C. Qual será que é?
Letra C, minha gente. Letra C. Vamos explicar? Vamos saber por que a letra A estava errada? Vamos entender? Vamos lá. Pessoal, a gente já sabe, né, nas nossas aulas a gente viu a diferença entre o serviço perante o Código de Defesa do Consumidor e o serviço perante a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, certo? Então, o macete aqui é você entender as relações entre as partes, certo? Então, quando nós estamos lidando com o serviço, certo? Numa relação de consumo, ou seja, numa relação onde temos de um lado um fornecedor e um consumidor, certo? Nós estamos aí falando de uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, certo? Se é uma relação regida pelo CDC, é uma relação consumerista, tá certo? Agora, se o serviço que nós estamos lidando, certo, abarca uma relação de trabalhador, certo? Ou melhor, de empregado e empregador, certo? Essa é uma relação trabalhista, certo? Aí essa relação vai ser regida pelas regras da CLT, tá certo? Então, gente, essa parte da letra C aqui é justamente o que diz o Código de Defesa do Consumidor, certo? Os serviços para a lei do consumidor são apenas aqueles regidos pelo CDC, tá certo? Quando a gente fala de serviço no conceito trabalhista, esses aí têm as suas regras ditadas pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, tá certo? Letra A, por que ela está errada? Serviços de crédito não são passíveis de serem relacionados a uma relação de consumo. São, tá certo? A gente precisa lembrar que serviço de crédito, como também os bens materiais e imateriais, eles estão incluídos no Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, gente, se a letra A ela está errada, certo? A letra B também está errada, certo? Porque serviço de natureza bancária também é um serviço de crédito. Na realidade, o serviço de crédito é um serviço de natureza bancária, perdão, certo? É o contrário, tá certo? Então, não existe lei específica com relação a isso, tá? Então, Fábio, se você marcou a letra C, você acabou acertando por erro, né? Então, a letra D está errada porque serviço gratuito não são abarcados pelo CDC, de fato, certo? Existe uma lei, certo, que fala dos serviços de natureza voluntária e todos os serviços voluntários eles são abarcados por essa lei, tá certo? No CDC, nós estamos falando de serviços que são de natureza remunerada, tá certo? Então, tanto no CDC quanto na CLT, o serviço ele é de natureza remunerada, tá certo? Letra E. Serão assim considerados apenas quando efetivamente remunerados, certo? Aqui tem uma pegadinha, certo? Que, inclusive, em questão como é que se diz? Em questão de interpretação, você até poderia marcar a letra E, como o Fábio pensou, certo? Porque realmente os serviços do CDC eles só podem ser considerados aqueles de natureza remunerada, mas tem um porém, certo? Os serviços de natureza remunerados, tá, pessoal, também podem ser serviços trabalhistas, certo? Então, é uma questão que, vamos lá, ela seria passível de anulação, certo? Porque é dúbio, certo? Essa letra E é muito dúbia, certo? Então, realmente, Fábio, ela induz ao erro e seria passível aqui de uma anulação, porque em termos técnicos, essa letra E ela não está errada. Tá entendendo? Mas a banca optou por não anular, certo? Aqui estão nossos comentários, dúvidas. Pessoal que chegou aí com a gank do Leozinho, tem dúvidas? Se tiver, pessoal, pode perguntar. Às vezes a sua dúvida também é a dúvida do coleguinha, só que ele tá com vergonha de perguntar. Então, é importante a gente perguntar. Tá certo?
Nenhuma? Então vamos lá. Questão de número 12. O ano 2022, a banca Vunesp, juiz leigo também. Mesmo concurso, tá? João comprou para uso exclusivo de sua família o automóvel particular de Tomás, que cuidava do carro de forma zelosa, por ser o seu único bem particular. Depois de ser entregue, no segundo dia de uso, o câmbio, a marcha, né, do automóvel quebrou, sendo que Tomás assinou um documento afirmando para João que o câmbio do automóvel estava em perfeito estado. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, não estão presentes ao caso os requisitos das relações de consumo e, portanto, a questão deve ser tratada sobre a égide das leis civis. B. Por se tratar de uma relação de consumo, João pode exigir seus direitos com base no Código de Defesa do Consumidor. Letra C. João é o consumidor na relação, mas Tomás não se enquadra no conceito de fornecedor. D. O fato de o produto transacionado ser um automóvel particular não afasta a aplicação da legislação consumerista. Não se trata de relação de consumo, porém a aplicação a João o princípio da vulnerabilidade. A, B, C, D ou E. Criar aqui. Essa questão é capciosa, viu? Cheia de pegadinha. Valendo. Tempo esgotado. Muito bem. Apostas massivas na letra A. Tivemos aqui, certo? E é a letra A, né, pessoal? Essa banca Vunesp, inclusive, ela é bem criticada, certo? O pessoal critica muito essa banca, tá certo? Porque ela faz umas perguntas assim meio esquisitas, certo? Vamos entender por que que ela fez assim uma situação meio esquisita, certo? João, ele até poderia ser consumidor, né? Ele é o destinatário final. Ele e a família dele, né? Mas Tomás não se enquadra no conceito de fornecedor. Realmente, Tomás ele não é fornecedor, certo? Para ele ser fornecedor, ele teria que ter como atividade profissional principal, certo? O, a venda dos veículos, certo? E a questão deixou muito clara que não era o caso. Ele era um destinatário final também, tá certo? Então, nesse caso, realmente, a situação ela precisa ser resolvida pela proteção da lei civil e não da lei do consumidor, tá certo? A letra D, Márcio, ela ia estar errada porque o fato do produto transacionado ser um automóvel particular não afasta a aplicação da lei consumerista. Afasta sim. Não é uma relação de consumo, certo? Então aqui tem que ser resolvida de acordo com o Código Civil, tá certo? Seria o caso do vício redibitório puramente civil, tá certo? Ou um vício, sei lá, alguma coisa assim do tipo, tá certo? Defeito no negócio jurídico, enfim, certo? E não defeito numa relação de consumo, certo? João claramente aqui, ô João,
Tomás claramente aqui não é um fornecedor, certo? Eu acho que nessa letra C, e aí sou eu que estou dizendo, né? Pode ser que eu esteja errado, mas assim, eu acho que essa letra C, ela tá errada por quê? Porque a questão, a banca, ela entendeu que para João ser considerado consumidor na relação, Tomás teria que ser considerado também o fornecedor, certo? Porque um conceito dependeria do outro. Tá entendendo? Tenho minhas ressalvas com relação a isso, mas eu entendo que o raciocínio da questão foi esse. Tá certo? Então, aqui estão os nossos comentários, dúvidas? Vamos lá. Questão 13. CESP. Promotor de Justiça Substituto Ministério Público de Santa Catarina. Julgue o próximo item relativo ao direito do consumidor às garantias, à prescrição, à decadência, inversão do ônus da prova, à oferta e à desconsideração da personalidade jurídica. O CDC, ao tratar dos vícios ocultos, adota como critério a garantia, de forma que, expiradas as garantias legal e contratual, cessa a responsabilidade do fornecedor. Certo ou errado? Vamos lá. Palpite. Questão 13. Certo, errado. Um minutinho só. Valendo. Ok. Tempo esgotado. 2 votos. A maioria certo, né? Ou seja, os dois foram certos. Será? Gente, essa questão ela é capciosa e, na minha opinião, ela deveria ser anulada. Mas a banca, ela achou que está errado. Errado. Certo? Por que errado? Vamos entender por quê. Ele diz assim, ó, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele trata dos vícios ocultos, adota como critério a garantia, de forma que, expiradas as garantias legal e contratual, cessa a responsabilidade do fornecedor. Certo? E aqui tem um erro de interpretação. Certo? Qual é o erro de interpretação? A questão, ela faz pensar que o vício oculto, ele inicia um novo tipo de garantia. E não é bem assim. Certo? A questão é que o prazo da decadência, no caso do vício oculto, ele começa a contar quando o vício ele se torna evidente. Certo? Então, não é como se houvesse uma nova garantia. A garantia é a mesma. Só que para os vícios ocultos, ele começa a contar quando o prazo ele se torna evidente. Eu também errei essa aí, quando eu fui responder. Certo? Na minha opinião, essa questão deveria ter sido anulada. Certo? Porque o que se tem aí, certo, é o início da contagem do prazo da garantia. Tá certo? E não uma nova garantia, na minha opinião. Certo? Mas a banca, ela optou aí por não anular essa questão, mas fica aí esse detalhe, certo? Só para a gente saber, certo? A gente precisa entender que a garantia do produto ou serviço, quando ela se trata de vício oculto, tá certo?
ela inicia quando o vício em questão se torna evidente. Tá certo? Dúvidas? Vamos para a próxima. Penúltima de hoje. Questão 14. FEPESP, sei lá. Fiscal de Relações de Consumo da Prefeitura de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Com relação à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, podemos afirmar que o fabricante, o produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamentos de seus produtos, bem como por formulações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos. Assim, o Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, estabelece que a. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e usos. B. O produto é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. C. O comerciante não será responsável pelos danos causados ao consumidor quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. D. Mesmo comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor de serviços sempre será responsabilizado. E. O serviço será considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. A, B, C, D ou E. Questão fácil, viu, gente? Palpite no chat. Valendo! Ok. Tivemos aí vários votos na letra A, certo? E por ser uma questão fácil, não tem nem muito que a gente discutir. É a letra A, certo? Onde é que os outros estão errados? Vamos lá. O produto é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado? Não, certo? Isso a gente já viu, certo? Já está prego batido e ponta virada aqui. A gente já resolveu aí umas 2 ou 3 questões sobre isso, certo? E não é considerado defeituoso se vier outro produto de melhor qualidade. A gente já sabe, certo? Letra C. Comerciante não será responsável pelos danos causados ao consumidor quando o fabricante não puder ser identificado? Não, é o contrário, certo? Ele, na realidade, não é que ele não vai ser responsável. Ele tem a responsabilidade o quê? Subjetiva, certo? Vai ter que ser apurada mediante a percepção de culpa, certo? Letra D. Mesmo comprovando a culpa exclusiva de consumidor ou terceiro, o fornecedor de serviço sempre será responsabilizado. Absurdo. Não, certo?
é a excludente de responsabilidade, né? Culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro tira a responsabilidade do fornecedor, certo? Letra D. Serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, assim como na letra B não é verdadeira, a letra E também não é. Certo? Comentários aqui. Dúvidas? Vamos para a última questão de hoje. Tava faltando uma questão desse estilo aqui, né? 2023, FEPESE, Fiscal de Relações de Consumo da Prefeitura de Balneário Camboriú. Analise as alternativas abaixo, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Segundo, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. 3. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material. 4. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. Apenas a 2. B. A1 e A2. C. A2 e A4. D. 1, 2 e 4. E E. 1, 3 e 4. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 15. A última de hoje. Valendo. Prazo encerrado, pessoal. E ninguém quis arriscar, né? E aí, gente? Pessoal, essa primeira tá correta, né? A segunda tá correta. A terceira, produto é qualquer bem, móvel, imóvel, material. E o imaterial? Tá errada, né? A quarta tá correta. Logo, letra D de dado. Certo? Nem tem muito o que discutir. Tá certo? Aqui bastava você lembrar, certo? Que bem material também pode ser, certo? Um produto, certo? E você estaria com a resposta certa na ponta da língua.